Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da sua CDL de Belo Horizonte. Como toda semana, a gente traz aqui convidados super especiais, trazendo temas importantes para você, para sua saúde, para sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Mas antes da gente apresentar aqui nossa convidada, vou lembrar você que está assistindo a gente principalmente pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal, comentar lá, compartilhar. Se gostou do nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Também deixa o seu like lá, hein? E também favorita entre os canais de stream de áudio. Daniel, quem é nossa convidada de hoje? Sobre o que a gente vai falar? Oi, Júnior, bom dia. Quem está hoje conosco é a Patrícia Alves Soares Lara, nutricionista especialista em oxidologia e biologia molecular, com aperfeiçoamento em medicina biomolecular, regenerativa e anti-aging. Sócia fundadora da Clínica Solo de Nutrição. Isso, bom dia, Júnior, bom dia, Daniel, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Prazer imenso ter você aqui, Patrícia. Vamos falar de saúde, então, hoje? Saúde, nutrição, qualidade de vida, bem-estar. E a gente vai começar aqui, eu acho que um ponto importante da gente começar, porque o nosso público é muito grande, assim, abrange muita gente. Então, vou começar falando um pouco sobre alimentação saudável. Eu queria que você desse pra gente, se existe essa definição, o que é uma alimentação saudável? Bom, parece muito óbvio e muito simples. E, de fato, inicialmente é simples. Quando nós escolhemos alimentar ou nutrir o corpo para obter a melhor performance dele, eu acho que só o conceito de saúde tem que ser expandido para melhor performance da sua máquina humana. Você tem que acordar bem, porque você dormiu bem, você tem que ter disposição, você deve não sentir muitas dores, você deve poder executar os seus trabalhos do dia a dia e não falhar porque você está doente ou sem energia ou porque a memória não está funcionando. Você tem que chegar no final do dia com disposição para viver a sua parte individual do dia que não seja mais o trabalho. Então, nutrir essa máquina para que ela faça isso tudo requer que você escolha os alimentos que te trazem o maior potencial de saúde. E que são os alimentos que a gente conhece, que eu chamo de os alimentos que vovó indicava, né? São os alimentos mais naturais. Então, frutas, verduras, legumes, os cereais integrais, as boas carnes. Parece muito óbvio, mas a gente tem que entender o contexto que nós vivemos hoje, onde o tempo é o diamante mais raro que a gente pode achar. Então, o tempo, ele tem nos jogado para um processo chamado praticidade, que não deveria ser tão aplicado para a nutrição. Mas ele acaba sendo. Então, esses alimentos que são simples de você achar no sacolão, tá lá no supermercado que tem o industrializado, que tá considerado prático, entre aspas, e tem os crus, os alimentos que você tem que preparar. Mas os crus que você tem que preparar estão abarrotados de nutrientes que vão te fazer ficar bem, executar todas as suas tarefas do dia. O prático está cheio de aditivos, que o seu corpo vai ter um pouco de trabalho para filtrar aquilo, para depois tentar extrair algo de lá. Então a gente tem que entender a comida que você enxerga. Você fala, eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma banana, eu sei o que é uma cenoura, mas às vezes eu não sei o que é um biscoitinho que é amassado com algumas coisas, mas eu não consigo nem entender os ingredientes. Então, existe de fato uma comida saudável e que é melhor para o corpo. E a gente tem que prestar muita atenção sobre as escolhas. Seria a não industrializada, né? Preferia a não industrializada, a mais natural, a mais orgânica. Doutor Daniel, eu falo muito isso. Escolher a comida que estraga. Se você tem uma comida na sua frente e essa comida fica lá uma semana, 2, 3. Eu falo muito isso do pão integral, porque ele me irrita bastante. Ele veio... Mofa rapidamente, né? Um pão de verdade mofa rapidamente, ele endurece rapidamente. O pão que está ali no saco, na prateleira, vai ficar 4 meses. A diferença do pão que você faz em casa, que você compra na padaria da tua casa, e esse pão é imensa em termos de aditivos. Mas eu pensando aqui, até algumas verduras a gente vê no mercado, essas que tem muito agrotóxico, muita coisa, compro em casa, sei lá, uma cabeça de brócolis, se eu compro uma do supermercado, ela dura lá em casa 2 semanas se eu deixar, aquelas que vêm no pacotinho. Agora, se eu compro um sacolão, dura 3 dias e olha lá, já começa a apodrecer, né? Esse é um conceito que você tem que ter. Quando me perguntam, o que eu devo fazer? Eu falei, procure essa comida que você olha e ela estraga. Vai te dar trabalho? Vai te dar trabalho. Mas existem técnicas para você comprar esse brócolis lá no sacolão
e pré-prepará-lo, chama-se branqueamento essa técnica, todo mundo pode procurar na internet, branqueamento de vegetais, que você vai conseguir inativar as enzimas que degradam esse vegetal e ele vai durar mais tempo na sua geladeira. Isso qualquer um pode fazer em casa? Qualquer um, você precisa de uma panela e água, e um fogão que funcione. Então assim, você branqueando, você inativa as enzimas dos vegetais e você pode armazená-los na sua geladeira por até 10 dias e eles vão estar bons. Eles vão manter boa parte dos nutrientes deles. Então eu sei que é um drama. Nós não vamos falar aqui que é mais fácil comer saudável. Não é mais fácil. Só que do ponto de vista de o quanto que é importante a sua saúde para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal, para você ter qualidade de vida, acho que esse preço que é investir seu tempo em preparar a comida, vale. É barato, sai barato. Entende? Então, é importante. O industrializado, ele traz a praticidade, mas ele traz coisas que você nem entende o que tem ali dentro, que você não sabe o que tem ali dentro. E nós temos vivido, né, doutora, a época das alergias. E isso veio com força e todo mundo se descobriu alérgico a alguma coisa, intolerante a algo, e você fala assim, meu Deus, eu tô ouvindo coisas que eu nunca ouvi, pessoas intolerantes à vitamina C, pessoas que eram intolerantes à frutose, a gente nunca escutou isso. Pessoas com doença celíaca e lactose, tá virando moda isso, né? Porque é muita gente. A lactose eu gosto de chamar a atenção, porque eu sempre pergunto assim, para quem tem mais de 35 anos, se você se lembra de algum coleguinha seu falar sobre lactose, você se lembra de ter escutado muito essa palavra, lactose? Porque isso é uma coisa recente, mas eu falo assim, você se lembra como é que era o lácteo antigamente? Que você comprava aquele saquinho, aí você tinha que ferver aquele produto, colocava lá na geladeira e ele durava no máximo 3 dias. E dava nata, né? Aquela nata. E não é nem o problema da nata, que eu falo assim, o leite é um produto altamente perecível. Eu não posso pegar um copo de leite, colocar aqui em cima da mesa e voltar amanhã para poder querer tomá-lo. Ele vai estragar, com certeza. Agora, para colocá-lo numa caixa, também 4 meses numa prateleira, gente, não existe mágica. Ali tem química, né? Ali tem uma química, né, de elementos que vão manter aquele produto conservado por esses 4 meses. Mas a conservação, né? Uma clínica de conservação. É uma química de conservação. Não necessariamente é uma toxina, não necessariamente é algo extremamente tóxico, agressivo imediatamente. Mas acontece que você nunca entrou em contato com aquilo. É alergeno. Aquilo dali provoca reações no seu corpo, no seu sistema digestório, o seu intestino vai falar, o que é isso? Então, a partir dali, depois que o leite foi para a caixa, aí nós escutamos no consultório, lactose. Não estou sentindo bem, é lactose. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco. A industrialização, ela veio uma necessidade humana desde a Segunda Guerra. A gente precisou mesmo conseguir produzir alimentos e conservar alimentos por mais tempo, porque senão não teríamos alimentos. Mas a proporção de consumo entre alimentos que estão na prateleira e os alimentos que você tem que cozinhá-los, manipulá-los, esses alimentos que a gente está brincando, alimentos naturais que vão estragar, tem que ser 80% naturais e 20% só desses industrializados. É a cozinha da vovó, né, Júlia? É a cozinha da vovó. Quer dizer, aquela cozinha mais natural vai ser a mais saudável. E até você conseguir entender o que você está comendo. Porque quando você pega a lista de ingredientes, eu acho que é bom para a gente se surpreender. Assim, primeiro pega uma lupa, eu acho isso complicadíssimo, você não consegue ler as informações nutricionais, mas pega uma lupa e leia. Veja se você entende o que são aqueles ingredientes, você reconhece aqueles compostos. Porque se você não reconhece, pensa um pouquinho se você deve comer aquilo. Né? Porque nós temos hoje problemas graves, não só de intolerâncias intestinais a diversos compostos, mas a gente tem queixas assim, contínuas de fadiga, de memória, de questões ligadas a dores reumáticas. Então você fala assim, gente, o que está acontecendo? Por que estamos com essa epidemia de problemas do cérebro, do sistema de defesa? Então a gente está provocando, a realidade é que estamos provocando o nosso organismo com essas substâncias químicas que não são naturais. Estamos fazendo escolhas em detrimento dos nutrientes que têm vitaminas, minerais, fitoquímicos, porque fala-se tanto antioxidantes. Então, as pessoas querem tomar uma cápsula de antioxidante ao invés de parar para pensar, peraí, qual é o elemento que tem o maior, chama-se ORAC. Nós medimos a capacidade antioxidante de um alimento através de uma escala chamada ORAC, isso é mensurável.
Da hora que a gente olha o ORAC de um alimento, quando você tem um alecrim desidratado, um hortelã desidratado, você tem um ORAC muito maior do que uma cápsula que você compra de antioxidante. E no mercado também hoje a gente vê muitos daqueles alimentos que são falsos saudáveis, né? Aquelas barrinhas de cereal que daí falam, não, esse aqui substitui uma refeição e não sei o quê. E outras coisas que acabam tapeando mesmo as pessoas, né? A pessoa acha, vai lá no mercado, compra, acha que tá comendo saudável, mas na verdade não tá. E eu acho que essa também é uma importância de você ir lá e ler realmente todos os ingredientes, né? Saber o que tem lá de verdade e o que não tem. Exatamente. Nós tivemos essa semana, até falei sobre isso essa semana, sobre o edulcorante eritritol. Então, essa questão, eu não quero açúcar. Ok, talvez você não possa realmente lidar com o açúcar, porque existem questões de saúde, diabetes envolvido ali, doenças cardiovasculares estão muito associadas ao consumo excessivo de açúcares. Então, não vou procurar algo que tenha um adoçante. O eritritol se revelou recentemente um favorecedor da geração de trombos. Então, um produto que está no mercado vendido trombos como... é da trombose mesmo. É um entupidor de vasos, vamos dizer assim. Isso, são plaquinhas que vão entupir o seu vaso sanguíneo, que pode causar diversos problemas graves. Pequenos coágulos podem causar problemas gravíssimos, como nós vimos no Covid, né? De diminuir a capacidade de irrigação dos órgãos. Então, você vê que esse produto... Mas esse... Eritritol. 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 Trava-língua. Trava-língua. Ele é feito do quê? Qual que é a base dele? Ele é um produto natural presente nos alimentos. Nós temos taxas de eritritol no nosso corpo, porque os animais também têm um pouquinho. Então, o que a pesquisa mostrou? Ela mostrou que quando nós temos uma taxa nossa, bem pouquinho. Os alimentos também têm. Então, ele é extraído dali, ele é considerado natural. Eu sempre brinco com meu paciente, veneno de cobra também é natural. É verdade. Cuidado com esse apelo. Heroína. Cuidado com esses apelos do que é natural. Eu falei, veneno de cobra também é, né? Mas o que acontece? O eritritol, quando a pesquisa ela foi feita por pesquisadores da Universidade de Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, que é um centro muito de pesquisas na nossa área de saúde. Então, eles estavam procurando achar elementos, basicamente nutrição, do nosso consumo diário, que poderiam aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E o eritritol, como ele está presente em muitos alimentos de apelo cetogênico, zero açúcar, ele foi testado. Quando ele foi testado, a taxa dele aumentou demais no sangue. Quando essa taxa aumentou, elementos no sangue que provocam essas placas que fazem o entupimento dos vasos sanguíneos das veias, aumentou. Então, peraí, isso aqui pode aumentar o risco. Então, eles foram lá, fizeram testes em animais, aplicaram o eritritol puro nos animais, e falaram, peraí, aumentou mesmo. Olha, então, gente, cuidado com apelo, olha, está no rótulo, se você tiver riscos para essa patologia, que são as doenças cardiovasculares, é melhor você escolher outra forma de adoçante. Esse é o risco quando você escolhe alimentos industrializados. O fato que se você estivesse usando, talvez, para adoçar um elemento ali, um damasco, uma passa batida, não teria essa questão. E sobre açúcares ainda, existe algum açúcar que não seja tão péssimo? Porque, assim, mesmo os próprios adoçantes e tal, todos têm muito problema, né? Sem dúvida, talvez o cristal refinado sejam os piores, né? Mas, aliás, também... Entre o cristal e o refinado ainda é pior que o cristal. Ainda é pior. Quanto mais branco, né? Quanto mais limpo, mais fino o açúcar, pior ele é. E agora alguns adoçantes também se revelando problemáticos, né? Então... Nós estamos numa era que nós vamos ter que mudar o nosso mindset em relação ao comer e a vilanizar certos elementos. Porque o açúcar chegou a ser vilanizado, é ele o culpado. Sim. De fato, nós entramos num processo onde a humanidade veio de um momento de escassez após a Segunda Guerra. A escassez, ela nos faz pensar em temos que procurar a abundância. Então, quanto mais eu tiver, quanto mais eu consumir, mais eu vou sobreviver. De fato, esse pensamento veio muito. No Brasil, quando abriu-se a importação em 89, que aí vieram os importados, os biscoitos e tudo mais, chocolates e tudo, todo mundo falou assim... Balas importadas. Isso, então assim, era muito chique
Então, mostrava abundância e ingerir mais, que quanto mais você come, mais o seu cérebro entende que você não está passando necessidade. Então, são conceitos emocionais, sociais, que tem que ser levado em conta. É neurológico. Eu gosto muito dessa pega cerebral, porque o nosso cérebro, ele foi o design da bioquímica cerebral é para a escassez. Então, entendeu? É igual, tem relação com aquela coisa do homem das cavernas? Tem, que eu gosto muito dessa foto, assim, da gente pegar o homem lá primitivo, e o homem primitivo, ele tinha escassez de alimento. Então, como que ele foi colocado para essa questão de açúcares? Engraçado que, se a gente parar para pensar em questão de gênero, qual o gênero que gosta mais de açúcar? É a mulher. É a mulher, chocolate, sobretudo. Porque ela era a catadora dos vegetais. No bando, os homens eram os caçadores e as mulheres eram as catadoras. Quem quer ver isso em prática, assiste aquele programa Largados e Pelados. Isso, maravilhoso. Mostra muito essa relação. E aí, no Catar, lá atrás, quando era escasso o alimento, qual a fruta que ela deveria escolher? A mais doce. Mais doce. Então, quem escolheu a fruta mais doce sobreviveu. Quem escolheu a fruta menos doce não sobreviveu. Então, a gente tem no nosso cérebro a escolha pelo doce. A escolha pelo doce e o masculino a escolha pela carne. Nossa, eu nunca tinha... Eu já sabia mais ou menos. Antropológico. Mas eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto. É a forma como o nosso DNA é moldado. Ele precisa... O açúcar, ele é uma molécula muito pequenininha. Eu brinco que nós temos um forno. Nós temos em Minas Gerais uma CEMIG dentro das nossas células chamada mitocôndria. Uma usina de energia. É uma usina de energia. E a gente precisa colocar a lenha lá dentro para ser queimada para gerar o fogo do calor. O fogo que vai te aquecer, vai nos dar a temperatura de 36 graus que nós temos, mas também vai te gerar uma moedinha energética chamada ATP. Que você vai conseguir com essa moedinha comprar as coisas para funcionar. A cidade do seu corpo vai funcionar quando isso acontecer. Então, essa CEMIG você precisa colocar 2 lenhas lá dentro. Uma lenha que é o açúcar, a glicose, e outra lenha que é a gordura, que a gente chama de ácido graxo. Só que uma lenha tem só 6 metros, a outra tem 18, 30, 40, 50 metros. E no forninho da mitocôndria só cabem 2 metros. Então, quebrar o açúcar é muito rapidinho. A célula acha energia, ela consegue gerar energia muito rápido com o açúcar. E ela tem muito trabalho para quebrar a lenha da gordura. Então, ela fica ávida por açúcar. Então, na escassez, há um start de pensamento. Açúcar. E o açúcar, ele tem uma coisa meio viciante, né? Porque pelo menos, toda vez que eu como, eu fico muito tempo sem comer doce. Eu não sou uma pessoa que come muito doce, não. Mas se eu como, por exemplo, hoje depois do almoço, vou lá comer um pudim. Daqui à tarde, nossa, que vontade de comer um doce de novo. Amanhã, eu quero comer outro doce. Tem uma coisa do vício que químico muito, mesmo. É isso que a doutora está falando, né? É químico. Quer dizer, é uma facilidade química, bioquímica. Isso. Né, dessa disponibilidade que ela dá de energia à célula. Então, a gente vai preferir por bioquímica e por antropologia. Né? Porque a gente foi, de certa forma, selecionado para isso. Nosso cérebro foi treinado para isso, lá nos primórdios. Do ponto de vista desse homem primórdio, o amargo, né? O insípido ele poderia ser venenoso, inclusive. O doce não, o ácido. Isso. Então, nosso cérebro, o nosso DNA tá com essa marcação, tipo, pôs na língua, é doce, é bom. Eu vou sobreviver se eu comer isso. Eu vou ter energia, eu vou sobreviver mais um dia. Eu coloquei na minha boca, é amargo, ou não tem esse sabor adocicado, é ácido demais, eu não vou querer. E aí nos tirou dos vegetais, isso nos afasta dos vegetais, porque eles têm uma palatabilidade mais amarga. Só que é ali que estão as vitaminas e os minerais. Não adianta pensar só na gasolina do carro. Se as peças do motor não tiverem sido bem tratadas, bem lubrificadas, e as vitaminas e os minerais são esse lubrificante das peças do motor do seu carro. E falar um pouco sobre isso a respeito do paladar, aproveitando esse gancho, porque já me veio à cabeça. As pessoas também têm preferências, às vezes eu gosto de mais doce, eu gosto de mais amargo, eu gosto de mais ácido. Isso daí também tem a ver com relações ancestrais ou é uma coisa de gosto ou genética, dependendo, não sei. Eu gosto de falar que a língua é igual a um dedo, igual a ponta de um dedo. Ela é uma impressão digital.
Então, cada pessoa tem uma língua. Aham. É óbvio, né? Mas assim, tem uma língua de um jeito, né? Tem uma língua de um jeito funciona igual que a do percebe de um jeito. Então, tem gente que é mais... eu gosto muito do exemplo do... esqueci do tempero agora. Coentro. Aham. Isso. Eu gosto de coentro, por exemplo. Eu falo que é uma evolução espiritual. chegar ao Coentro, Nossa, eu gosto. ou ama ou se odeia. Por quê? Porque existe um gene, uma marcação que faz nossa língua sentir aquele amargo muito grande ou não. Então, quem não sente acha gostoso coentro. Quem sente acha horrível. Nossa, faz muito sentido. Entendeu? Isso. E cada língua é uma. Então, pro ácido, pro amargo, tem gente que não tolera amargo, tem gente que tolera mais. Pro doce, tem gente que enjoa menos com doce, né? Tem gente que enjoa mais. Pro salgado. Então, a língua nossa, cada língua é uma. Sim. E veja bem, é uma marcação que vem da genética, e tem também da funcionalidade dos órgãos. Eu sempre pergunto para meus pacientes, o que está acontecendo? Qual é o nível de pobreza da sua nutrição? Ou seja, falta vitaminas, faltam minerais, que estão fazendo as suas células terem tão baixa energia que elas acionam o botão do desespero pelo açúcar. É a energia mais rápida que ela tem, é o açúcar. Eu falei que a lenha é mais curtinha, ela tem energia mais rápido. Mas por que a sua célula grita por necessidade de energia rápida o tempo inteiro? Alarma. Alarma. Por que alarma? Isso tem a ver também quando a pessoa, de repente, os alimentos à base de farinha, por exemplo, que tem muito carboidrato, tem essa relação. E mais uma coisa também, a respeito dos alimentos integrais e do comum. Por exemplo, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o pão integral, o pão branco. O arroz integral, porque eu vejo, principalmente nesses vídeos que a gente vai vendo pela internet, TikTok, essas coisas, hoje em dia todo mundo falando, não faz diferença praticamente nenhuma entre um e outro. Faz diferença ou não faz diferença? Na conta final vai fazer diferença você optar por um arroz integral e um arroz branco. Se nós estivermos falando entre um pão francês branco e um pão francês integral, onde eles acrescentaram um farelo àquela massa, que é diferente do outro pão integral, que eu brinco, que passaram um jet bronze nele, colocaram alguns elementos ali, mas ele foi para o saco. Aí volta aquela questão dos alimentos que estão ali no saco, que já não me interessam tanto. Agora, comparando entre ter um pouco de fibra e não ter fibra nenhuma, nós precisamos dessas fibras. Nós temos uma microbiota. São bilhões, trilhões de micro-organismos que vivem conosco, para falar corretamente, praticamente nós somos um veículo para eles. A gente tem 10 vezes mais células de micro-organismos do que as nossas células. Sabia, Júnior? Não, eu nem entendi. Você não é você é um veículo que carrega bactérias. Você é um veículo de bactérias. Todos nós temos 10 vezes mais bactérias do que as nossas células. Então você é basicamente mais bactérias. Nós somos um veículo. Nós somos um ecossistema de Exatamente, bichos. como se fosse um planeta. Nós somos um planeta habitado pelos micro-organismos, que antigamente falávamos flora, né? Porque a gente falávamos só como intestinal, mas está em todos os cantos do seu corpo. E elas vivem em simbiose conosco, muitas vezes nos ajudando. E o alimento melhor para elas são as fibras. Então, quando você fornece para elas essas fibras, elas sabem utilizar essas fibras, nós não. E os alimentos integrais são os que têm mais fibras. É porque muitas vezes num TikTok, a informação que você vai receber é incompleta. Sim, não, por então isso faz uma questão, caloria, isso não interessa. A caloria é o menos complicado em termos de saúde. O mais importante é quais vitaminas, quais minerais e quais fitoquímicos isso vai me oferecer. Fitoquímicos no sentido de uma cor vermelha num alimento, que é o licopeno, é muito interessante, que os estudos mostram que tem uma ação positiva nos vasos sanguíneos, em estruturas orgânicas como a próstata, na proteção de lesões contra os órgãos vitais. Um elemento roxo, que vai ter antocianidina, que chega no seu organismo e fala, o que tem de errado aqui, eu quero ajudar a consertar. Então, eu tenho que priorizar esses alimentos coloridos, eu tenho que priorizar os alimentos que têm fibras, porque eu vou, lá no meu íntimo, na minha célula, eu vou conseguir coisas muito boas com aquilo, mesmo que seja um pouquinho. Então, a gente tem que priorizar sim essas escolhas, mas muito cuidado, porque elas devem vir de coisas mais naturais e não das ensacadas. Sim, não, sem dúvida. Olha só,
Nosso programa já tá chegando aqui bem no finalzinho. A gente vai fazer mais uma... Passou muito rápido, muito rápido. Ainda mais um tema como esse que a gente fica curioso, que vai vindo, a gente recebe muita informação todo dia, né? Mas antes, a gente vai ter uma pergunta final aí, uma mensagem para você deixar pra gente. Mas primeiro eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Toda semana eu te pergunto se você já conhece o CDL Saúde. A gente tem diversos planos para você lá, diversos produtos que você pode conhecer acessando cdlbh.com.br. Vai ter um plano que com certeza cabe no seu orçamento para você comprar aí para sua família, para o seu funcionário, né, seu colaborador. Acessa lá cdlsaude.com.br e vamos para a pergunta final, né, Daniel? Patrícia, muito obrigado. Foi ótimo. O que você gostaria de deixar para mensagem para os nossos espectadores? E pode ir direto para nossa câmera da verdade agora, deixar sua mensagem final. Amores, se reapaixonem pela cozinha. A cozinha é o local onde você vai obter os melhores remédios para ter saúde. Para de procurar na internet cápsulas e fórmulas. É na cozinha que veio lá do sacolão. Você vai extrair os melhores componentes para te deixar bem. É acordar bem, é ter uma boa memória, é não sentir dores e é ter energia no final do dia. São os 4 objetivos que você tem que ter. É no sacolão e na cozinha que você vai ter isso. E lembre-se da vovó. E lembre-se do que vovó dizia e fazia. Isso aí, nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta e já fica o convite aqui para você participar com a gente de novo, porque a gente tem muito mais assunto para falar. Mais uma vez, você que está em casa, está assistindo a gente pelo YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha, curte. Nosso conteúdo é bem legal, hein? Até semana que vem. Tchau, tchau.